Sabe, às vezes o sucesso pode ser a coisa mais perigosa que acontece com um projeto. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que mostra exatamente isso. É uma crise que não nasceu de um erro, mas de um acerto. Um crescimento tão rápido que quase colocou tudo a perder. E a nossa fonte para essa análise é o relato de Atos, capítulo 6. Pois é, essa é a grande pergunta. A gente sempre pensa em crescimento como algo bom, objetivo final. Mas e quando esse crescimento é tão acelerado que ameaça quebrar a própria estrutura que o sustenta? É tipo um motor que gira rápido demais e corre o risco de explodir. Vamos investigar essas dores do crescimento de um movimento que estava só começando. Então, vamos lá. O cenário é a primeira comunidade cristã lá em Jerusalém. A coisa está crescendo muito, atraindo gente de tudo que é canto, com culturas diferentes. Só que essa expansão toda, que era um sinal de sucesso, está começando a criar umas rachaduras bem sérias por dentro. E o mais interessante é que a raiz do problema era algo ótimo. O texto já começa dizendo: o número de discípulos estava crescendo, o movimento estava bombando, o que torna a tensão que vai surgir logo em seguida ainda mais delicada de se resolver. E no meio desse crescimento existe uma divisão cultural. De um lado, os judeus que falavam hebraico, a galera original, o núcleo do movimento. Do outro, os judeus que falavam grego, os chamados helenistas, que vinham de várias partes do Império Romano. Eram, na prática, dois mundos diferentes dentro da mesma comunidade. E essa diferença foi o estopim de tudo. E aqui o problema estoura. Uma queixa formal é feita. As viúvas do grupo dos novatos, as que falavam grego, não estavam recebendo a ajuda diária com comida, que era uma base do apoio social da comunidade. E olha, isso não era uma briguinha qualquer, não. Era um caso sério de negligência que ameaçava rachar o movimento ao meio. Certo, a crise está instalada. Como é que a liderança resolveu essa batata quente? Vamos ver agora como eles encararam o problema de frente, criando uma solução de gestão, uma estrutura que acabou mudando a história toda. A resposta dos apóstolos foi muito estratégica. Eles não ignoraram o problema, mas também sabiam que não podiam largar a missão principal deles. O raciocínio foi o seguinte: ok, isso é importante e precisa ser resolvido, mas se a gente parar para cuidar da logística, quem vai cuidar do ensino e da liderança espiritual? A solução que eles deram foi muito prática, mas ao mesmo tempo totalmente espiritual. Eles não só delegaram a tarefa, eles criaram um cargo com critérios bem claros. Os escolhidos tinham que ter boa reputação, ser gente de fé e também ter sabedoria prática. Ou seja, servir às mesas estava longe de ser um trabalho de segunda classe, era um ministério fundamental. E esses foram os 7 escolhidos. O texto até dá um destaque especial para um deles, Estevão, que é descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas repara num detalhe fascinante. Todos os 7 nomes são gregos. Isso é genial. A liderança escolheu homens do próprio grupo que se sentia deixado de lado para resolver o problema. Uma jogada de mestre. E o resultado foi imediato e muito poderoso. Ao delegar a responsabilidade e dar poder para novos líderes do grupo que estava se sentindo excluído, o problema interno foi resolvido. A comunidade se uniu de novo e, com os apóstolos podendo focar na missão deles, a mensagem do movimento ganhou ainda mais força. E os números mostram que a solução foi um sucesso absurdo. O crescimento não só continuou, como acelerou. O texto chega a dizer que um grande número de sacerdotes começou a fazer parte do movimento. Quer dizer, eles estavam alcançando até a elite religiosa da época. Pois é, mas é bem aqui que a história tem uma virada daquelas. A solução para o problema interno, que deu super certo, acabou gerando uma nova ameaça, dessa vez externa e muito mais perigosa, toda focada em um daqueles novos líderes que tinham acabado de escolher. Lembra do Estevão? O cara que foi escolhido para servir às mesas? Bom, em pouco tempo ele mostrou que tinha dons que iam muito além de organizar a distribuição de comida. Ele virou uma figura pública, fazendo grandes maravilhas e sinais. E isso começou a atrair um novo tipo de atenção, uma atenção bem perigosa. A oposição que apareceu contra Estevão era organizada e vinha de várias sinagogas de judeus, que também eram estrangeiros em Jerusalém, gente que, como ele, falava grego. Olha que ironia, a oposição mais forte veio justamente de dentro do mundo cultural dele. E aqui está o ponto-chave. Os oponentes do Estevão simplesmente não conseguiam ganhar dele no debate. O texto é claro, eles não podiam resistir à sabedoria com que ele falava. Já que não dava para ganhar no argumento, eles partiram para, digamos, jogo sujo.
Agora a coisa sobe de nível de um jeito drástico. O conflito sai das ruas e vai parar no Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. A coisa ficou séria, muito séria. Acabou o debate. Agora era a conspiração, era coisa feita por debaixo dos panos. Como não conseguiam vencer Estevão em público, os inimigos dele pagaram gente para mentir, para dizer que ele tinha blasfemado, eles estavam fabricando um crime contra ele. Essa foi a acusação pública feita pelas testemunhas compradas. Uma acusação feita sob medida para inflamar o povo e as autoridades, pintando Estevão como um inimigo das duas coisas mais sagradas para o judaísmo, o templo e a lei de Moisés. As acusações formavam uma rede, projetada para cercar ele por todos os lados, sem chance de escapar. Eram acusações gravíssimas. Blasfêmia contra Moisés, contra Deus, ameaças contra o templo. Com tudo isso, os inimigos dele garantiram que o caso seria levado ao nível mais alto. E o relato termina com essa imagem, impressionante e misteriosa. No auge do perigo, de frente para as acusações falsas, diante do tribunal mais poderoso da nação, todos olham para Estevão, e o rosto dele parecia o rosto de um anjo. É um final que deixa a gente sem fôlego, bem na beira do que vai acontecer em seguida. E a gente encerra com essa reflexão. A história de Estevão mostra como uma solução brilhante para um problema interno acabou expondo o movimento a uma briga muito maior e mais violenta com o mundo lá fora. Fica aí o lembrete de que, às vezes, a solução de um problema acaba criando o próximo.